Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 11. Integridade que exalta. Texto base. Provérbios 11. Tema: a integridade dos justos os guia. Versículo 3. Leitura principal. O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Provérbios 11, 1, 3. Comentário devocional. Provérbios 11 é um apelo pela vida íntegra, generosa e justa. Desde o primeiro versículo, Deus deixa claro que se importa com a honestidade em todas as áreas, inclusive nas finanças e negócios. Ele se agrada da retidão e detesta qualquer forma de desonestidade. O capítulo também mostra como o justo e o ímpio impactam a sociedade. A cidade se alegra com a prosperidade do justo. Versículo 10. Mas desmorona diante da ruína dos perversos. O justo é como uma árvore frutífera, cujas ações abençoam muitos. Versículo 30. A generosidade é exaltada. Quem é generoso progride. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Versículo 25. Isso reflete a lógica do reino de Deus. Viver para abençoar é o caminho para ser abençoado. Aplicação para a vida. 1. Integridade é guia e proteção. Andar com retidão atrai o favor de Deus. 2. O justo influencia positivamente sua família, cidade e geração. 3. A generosidade é um princípio divino que traz prosperidade duradoura. Oração. Senhor, dá-me um coração íntegro e uma vida que reflita a tua justiça. Que eu seja honesto em tudo, abençoe outros com generosidade e viva para glorificar teu nome. Ensina-me a andar em verdade todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai mergulhar no capítulo 11 de Provérbios. Vamos usar um comentário devocional que recebemos como base, tá? Isso aí. O foco vai ser integridade, generosidade. Temas bem fortes nesse capítulo. Exato. E a ideia principal, acho que está bem clara lá no versículo 3, né? A integridade dos justos os guia. Então a nossa ideia aqui é tentar entender o que esse texto tão antigo fala sobre ser honesto, sabe? Principalmente nos negócios. Sim, o comentário bate bastante nessa tecla da balança, né? Versículo 1. Isso, balanças desonestas versus pesos exatos. E como essas escolhas, retidão ou falsidade, não afetam só a gente, mas todo mundo ao redor. Bom, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Olha, o comentário já começa destacando o versículo 1 mesmo. O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. É direto ao ponto, né? Muito. Parece que, para o autor de Provérbios, essa questão da honestidade no dia a dia, nas finanças, nos negócios, não era algo menor. Era central, fundamental mesmo. O comentário que a gente está usando, ele ressalta que a integridade não é só, tipo, uma qualidade passiva, sabe? Algo que você tem ou não tem. Ah, interessante. Como assim? O texto diz que ela guia os justos. Funciona como uma bússola moral mesmo, mas uma bússola ativa, que direciona o que a pessoa faz. Entendi. Uma força que direciona. Isso. E por outro lado, a falsidade, a desonestidade, o texto diz que ela destrói os infiéis. Tem uma consequência quase que inerente ali, né? A falta de retidão leva à destruição, segundo essa leitura. Essa ideia de guia ativo é bem forte. O comentário, ele dá exemplos de como isso funciona na prática, ou como essa força se manifesta no dia a dia. Olha, o comentário não entra em exemplos super específicos de como ela guia, mas ele enfatiza o resultado, sabe? A integridade protege, orienta para um caminho de estabilidade na vida. Certo.
E a desonestidade, por outro lado, ela leva à ruína. E talvez não por um castigo externo que vem do nada, mas pela própria natureza da falsidade, que corrói as relações, as decisões. Faz sentido. Como se a integridade construísse confiança, né? E a falta dela... Exato. E a falta dela minasse tudo, levando ao colapso. E essa construção, ou essa destruição, não fica só num nível pessoal, né? O comentário também fala de um impacto maior na comunidade. Sim, e esse é um ponto bem marcante do capítulo 11. O versículo 10, por exemplo, ele diz que quando o justo prospera, a cidade se alegra, quando o ímpio perece, há cânticos de júbilo. Nossa, é uma conexão bem direta entre o indivíduo e o coletivo. Muito direta. E o comentário também usa a metáfora do versículo 30, o justo como uma árvore de vida. Ah, essa imagem é poderosa. É linda, né? Os frutos dessa árvore, que seriam as ações, a influência da pessoa justa, acabam beneficiando muita gente. A retidão de um indivíduo, ela transborda, tem um efeito positivo que vai além. Uma árvore de vida, gostei disso. E o comentário, ele conecta isso também com a generosidade, que aparece mais pra frente, né? Acho que no versículo 25. Isso, precisamente. Versículo 25. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. O comentário interpreta isso como parte do que ele chama de lógica do reino de Deus. Lógica do reino de Deus. O que seria isso exatamente? Bom, segundo o comentário, seria um princípio onde as ações que estão alinhadas com valores como a generosidade, elas geram um tipo de retorno, de prosperidade, que não segue aquela lógica puramente materialista, sabe? Aquela coisa de só acumular. Então essa lógica do reino seria meio que na contramão do que muita gente pensa hoje. Essa ideia de que dar é o caminho para receber ou para prosperar, exatamente isso. Desafia essa mentalidade que foca só no ganho próprio imediato. O comentário sugere que, nesse sistema de valores, ser generoso, e não só com dinheiro, né, mas com tempo, com atenção, ajuda. Certo, uma generosidade mais ampla. Isso. E que isso ativa um ciclo de bênçãos, de bem-estar. Não é uma troca comercial tipo dou X para receber Y de volta, entende? Entendo. É mais um princípio de vida. É um princípio de vida. Quem abençoa os outros, de alguma forma, acaba sendo abençoado também. É uma visão de interdependência, de fluxo, sabe? Entendi. É uma dinâmica diferente e o comentário ele resume as lições práticas disso tudo. O que a gente pode tirar de concreto desse capítulo, segundo a fonte que a gente está vendo? Olha, basicamente o comentário destaca 3 pontos principais. Primeiro, essa ideia da integridade como um guia ativo e protetor, que a gente já falou. Segundo, o reconhecimento de que as ações de quem é justo têm um impacto social, um impacto amplo e positivo na família, na cidade. Certo. O efeito que transborda. Exato. E terceiro, a generosidade como um princípio fundamental para uma vida próspera, plena, dentro dessa lógica de reciprocidade divina, digamos assim. São princípios bem antigos, né? Mas com uma ressonância muito prática. Realmente. Parece que a mensagem central que o comentário tira de Provérbios 11 é essa mesmo. Como a retidão e a generosidade moldam a realidade, tanto a nossa pessoal quanto a da comunidade. Isso. Não são só ideias bonitas, né? São forças ativas mesmo, com consequências reais. Exato. O comentário enfatiza muito essa praticidade da sabedoria. Como viver de forma íntegra e generosa. Como isso impacta concretamente a vida e a sociedade. É bem por aí. Isso. Bom, isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? Especialmente lembrando da origem da metáfora lá das balanças e pesos, que é tão ligada ao comércio, aos negócios. Verdade. Se a gente levar a sério mesmo essa exigência radical de integridade e essa lógica da generosidade ativa que o comentário aponta, puxa vida, como seria aplicar isso hoje? Nas nossas transações econômicas que são tão complexas, né? Nos nossos relacionamentos profissionais, até nos pessoais, talvez. É uma boa provocação pra gente levar, né? Fica aí a reflexão, então.